Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Shemini. Nadav e Avihu, filhos de Aharon, são consumidos por oferecerem Ketoret. Nadav e Avihu, os filhos mais velhos de Aharon, viram junto com todas as pessoas como um fogo desceu do céu sobre o Mishbeach e queimou os Korbanot. Mas enquanto todos se regozijavam, Nadav e Avihu estavam insatisfeitos. Nadav e Avihu eram os maiores homens da nação judia depois de Moshe e Aharon. Eles eram ainda maiores que os 70 Zequinim do Sanhedrin. Eles sentiram um anseio de se aproximar mais de Hashem, queriam uma proximidade maior do que testemunhar um fogo milagroso que desceu do céu. Eles desejavam trazer seu próprio Corban para Hashem, para expressar seu amor por ele. Eles também esperavam que, ao oferecer um corban extra, Hashem revelaria para eles um pouco mais de sua Shekhinah. Sem falar um com o outro, Nadav e Avihu tiveram a mesma ideia. Cada um deles pensou: entre todas as oferendas, o Ketoret, incenso, é mais sagrada, e entre todos os lugares do Mishkan, o Kodesh HaKodashim é o mais sagrado. Portanto, o maior presente que poderei dar para Hashem é oferecer Ketoret no Kodesh HaKodashim. As intenções de Nadav e Avihu eram Leshem Shammai. Eles estavam certos de que Hashem ficaria satisfeito com um presente extra no 8º dia de consagração do Mishkan. Como ambos eram grandes Talmidei Chachamim, eles acharam vários bons motivos para pensar que seus Ketoret seriam um presente maravilhoso para Hashem. Por exemplo, Nadav e Avihu perceberam que os korbanot que Hashem ordenara para este dia eram os mesmos que deveriam ser trazidos em Yom Kippur. Em Yom Kippur, o Ketoret é oferecido pelo Kohen Gadol, no Kodesh HaKodashim. Assim eles acharam que era correto fazer o mesmo no 8º dia de consagração do Mishkan, segundo Hatan Sofer. No entanto, eles cometeram um erro. Eles tinham tanta certeza de que Hashem ficaria satisfeito com seu presente, que eles nem se incomodaram de perguntar a Hashem, por meio de Moshe Rabbeinu, se ele queria seus Ketoret. Eles nem pensaram em perguntar a opinião de seu pai, Aharon. Ele certamente os teria impedido. Talvez eles não tivessem se atrevido a entrar no Kodesh HaKodashim, a parte mais sagrada do Mishkan, onde até mesmo o Kohen Gadol podia entrar somente em Yom Kippur, caso não houvessem tomado vinho antes. Mas, depois de beber, eles estavam muito animados e não hesitaram em entrar no Kodesh HaKodashim e oferecer seus Ketoret. Quando Hashem viu que eles estavam realizando uma avodá a qual ele não havia ordenado, ele disse: se eu não os punir agora, outros judeus acharão que eles também podem entrar no Kodesh HaKodashim e oferecer seus próprios korbanot. É melhor que Nadav e Avihu morram do que os judeus acreditarem que o Mishkan é um lugar onde cada um pode fazer sua própria avodá, sempre que assim desejar. Castigar severamente Nadav e Avihu fará com que os judeus temam e honrem a mim. Hashem tinha várias razões para punir Nadav e Avihu tão severamente. Primeiro, como acabamos de explicar, todos os judeus deveriam concluir, se até mesmo os de Sadikim, Nadav e Avihu, não foram poupados depois de oferecerem seus próprios korbanot, nós também seremos castigados se fizermos o mesmo. Os Koanim também ficariam com medo de fazer uma avodá que não lhes foi ordenada. Segundo, outro motivo para o castigo de morte de Nadav e Avihu foi que eles já haviam pecado anteriormente em matando Torá. Hashem permitira que Nadav e Avihu e os 70 Zequinim subissem a um lugar mais alto no Har Sinai, um lugar acima daquele em que Bnei Israel estava, para que eles vissem mais da Shekhinah. No entanto, Nadav e Avihu e os 70 Zequinim desfrutaram tanto do esplendor da Shekhinah que continuaram olhando para ela para seu próprio prazer, e não totalmente Leshem Shammai. Nesse momento, Hashem decretou que eles deveriam morrer. No entanto, Hashem não queria punir nenhum judeu com a morte no dia de Matan Torá. Isso poderia fazer com que o restante dos judeus ficassem tristes, que não conseguiria receber nevoá, profecia, e ouvir Hashem falar os 10 mandamentos. Assim, Hashem esperou. Quando Nadav e Avihu pecaram pela segunda vez, Hashem os puniu. Terceiro,
Quando Aharon fez o bezerro de ouro, Hashem quis puni-lo com a morte de seus 4 filhos. Moshe rezou por Aharon e conseguiu mudar parte do decreto. Somente 2 dos filhos de Aharon morreriam. Quais deles? Hashem escolheu Nadav e Avihu porque eles haviam pecado. Hashem enviou um fogo que se dividiu em 4 filetes ardentes. 2 deles entraram nas narinas de Nadav e os outros 2 nas de Avihu. O fogo os consumiu por dentro, mas seus corpos e roupas permaneceram intactos. Por que Hashem os puniu com fogo? Este foi um castigo midá keneged midá. Eles pecaram com fogo e assim foram punidos com fogo. Um anjo de Hashem apareceu e carregou os corpos de Nadav e Avihu para fora do Kodesh HaKodashim, levando-os para o pátio. Aharon aceita a morte de seus filhos sem reclamar. Imagine quão tristes e confusos Bnei Israel ficaram quando, em meio à consagração do Mishkan, os corpos de Nadav e Avihu foram encontrados. Imagine também quão tristes ficaram seus pais, Aharon e Elisheva. Ambos choraram. Aharon era um homem tão sagrado que ele pensou para si mesmo: meus filhos e eu devemos ter pecado imensamente, pois do contrário Hashem não teria enviado este castigo. Hashem ordenou a Moshe: console seu irmão. Moshe então disse a Aharon: Hashem levou seus filhos com a morte, porque eles eram os maiores entre nós. Hashem já me havia dito no Har Sinai que ele puniria com a morte aqueles que lhe eram mais próximos, caso eles cometessem um erro com a Avodá. O castigo deles prova que Hashem não privilegia nem mesmo os grandes tzadikim se eles pecarem. Agora todos os judeus temerão a Hashem e farão techuvá. Portanto, a morte de seus filhos é um extraordinário Kiddush Hashem, santificação de Deus. E seus filhos merecerão a mais elevada das recompensas no Olam Abá. Quando Aharon escutou as palavras de Moshe, ele parou de chorar. Ele aceitou o decreto de Hashem sem reclamar, assim como os tzadikim aceitam os decretos de Hashem sem protestar. O Midrash nos conta como Rabi Yohanan foi consolado. Quando o filho adulto de Rabi Yohanan ben Zakkai, um Talmid Chacham, morreu, Rabi Yohanan ficou muito triste. Seus alunos o visitaram enquanto ele estava de Shivá e tentaram confortá-lo. Um aluno, Rabi Eliezer, entrou, se sentou e perguntou ao seu Rebbe: posso falar? Fale, respondeu Rabi Yohanan ben Zakkai. O primeiro homem, Adam, tinha um filho crescido e velho. Ele foi morto e mesmo assim Adam se conformou com a morte de seu filho, falou o aluno. Rabi Yohanan então lhe disse: agora eu me sinto ainda pior. Antes eu estava desolado somente por causa de minha própria aflição. Agora também estou pensando sobre a morte do filho de Adam. Isso faz com que eu me sinta ainda mais triste. Outro aluno, Rabi Yehoshua, entrou e pediu permissão para falar. Fale, disse seu Rebbe. Iov tinha vários filhos e filhas, disse Rabi Yehoshua, e todos eles morreram no mesmo dia. Ainda assim, Iov se conformou. Você está piorando as coisas, falou Rabi Yohanan. Além de meu próprio problema, eu agora estou pensando também sobre o triste destino de Iov. Rabi Yossi, um terceiro aluno, veio e falou sobre Aharon. 2 filhos de Aharon, Nadav e Avihu, morreram no mesmo dia. Ele lembrou seu Rebbe. No entanto, quando Moshe o consolou, ele aceitou suas palavras de conforto e parou de chorar. Você não está me ajudando, disse o Rebbe. Agora eu também estou pensando em Aharon. Da mesma forma, quando Rabi Shimon falou sobre o bebê do rei Davi que morrera, Rabi Yohanan não conseguiu ser consolado. Finalmente, Rabi Elazar ben Arar entrou. Ele era o mais sábio dos alunos de Rabi Yohanan. Ele conseguiu consolar seu Rebbe com uma machal. Se um rei desse a um de seus súditos um objeto extremamente valioso para ele tomar conta, este homem não ficaria nervoso que o objeto do rei pudesse se quebrar ou ser roubado? Ele constantemente pensaria: se ao menos o rei pegasse o objeto de volta enquanto ele ainda está em perfeitas condições. Hashem deixou aos seus cuidados um precioso objeto, seu filho. Ele aprendeu a Torá oral e escrita, Lahá, Gadá. Quando ele deixou este mundo, ele era um tzadik, livre de pecados. Você não está feliz por ter conseguido devolver o precioso objeto do rei em perfeito estado? Rabi Yohanan disse: meu filho Elazar, você me consolou.
O enterro de Nadav e Avihu. Moshe chamou os Levim, Mishael e Eutsafan, que eram primos de primeiro grau de Moshe e Aharon. Ele lhes disse: levem os corpos de Nadav e Avihu para fora do acampamento, tirem as biguei quioná que eles estão usando e os enterrem com as roupas com as quais os mortos são sepultados. No deserto, todos os mortos eram enterrados fora do acampamento para evitar que um judeu ficasse tamê, impuro, ao andar sobre uma sepultura. Mishael e Eutsafã fizeram como Moshe ordenou. Eles enterraram Nadav e Avihu fora do acampamento. Moshe ordenou aos 2 outros filhos de Aharão, Elazar e Itamar, um judeu que perde um parente próximo não pode cortar seu cabelo como um sinal de luto. Ele também deve chorar e rasgar suas vestes. No entanto, Hashem me disse que vocês não devem fazer nada disso para lamentar a morte de seus irmãos. O 8º dia de consagração do Mishkan é um dia de alegria para Hashem. Ele não quer que vocês, os Kohanim, estraguem a alegria com o luto. Vocês não devem sair do Mishkan de forma nenhuma. Vocês permanecerão no Mishkan e prosseguirão com a Avodá. No entanto, todos os Bnei Israel se enlutarão pela morte de Nadav e Avihu. Eles eram Talmidei Chachamim, e quando um Talmidei Chacham falece, todos os judeus devem ficar enlutados por ele. Vamos continuar em outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.